Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, alguém que desu ka? Como vocês estão? Maravilha! Hoje nós vamos dar continuidade sobre o Reino Prometido. No entanto, hoje nós vamos iniciar falando sobre a Cidade Santa. Nós já falamos sobre um novo céu, nova terra. Agora nós vamos falar sobre a Cidade Santa. Quando eu terminar de fazer essa maratona de pregação sobre o Reino Prometido, eu pretendo fazer um resumão de tudo, um resumão da cidade, um resumão da terra, um resumão de tudo. Depois eu vou fazendo vários resumos, né? Para ficar melhorzinho para quem não acompanha os vídeos compridos aí, que é uma infelicidade, porque não sou eu, Lei Alves ou Wesley Souza que está falando, mas é o Espírito Santo que está me usando como uma mera ferramenta para a glória dele. Então, texto base, Apocalipse, capítulo de número 21, só que dessa vez nós vamos ler o versículo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Somente até aqui. Amados irmãos, nós já falamos sobre o novo céu, nova terra, do versículo 1 do mesmo capítulo. Hoje nós vamos falar sobre a cidade santa. E é uma cidade muito maravilhosa. É uma cidade grandiosa. É uma cidade gloriosa. É uma cidade muito, muito, muito grande. Grande demais. Ela é gigantesca. Tanto de largura, profundidade e altura. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esta cidade. E antes de falarmos dessa cidade, a cidade ela foi medida com uma vara de medir. Naquela época não existia trena, como nós usamos trena, nós usamos régua. Eles tinham uma vara de medir. A vara de medir pode ser até mesmo considerada uma régua, né? A régua que eles usavam era um tipo de vara. E essa vara de medir, ela tinha de 2,96. Então, a vara, ela tinha 2 metros e 96 centímetros. Esse é o comprimento da vara de medir. Em outras traduções, está cana de medir. Uma cana de medir ou uma vara de medir é a mesma coisa, que tem a mesma medida de 2 metros e 96. Por que eu estou falando sobre isso? Porque antes de nós falarmos da glória da cidade, que eu acredito que muitos já sabem que a cidade ela é feita de ouro puro, cidade de ouro puro, ouro maciço, reluzente. A cidade ela tem um muro, só que o muro nós vamos falar sobre ele depois, nós vamos falar sobre a cidade. A cidade ela é gigantesca, nós vamos falar sobre ela, sobre as dimensões da cidade. Nós vamos falar sobre as dimensões da cidade um pouquinho, tá bom? Então, a cidade ela foi medida em côvados. Algumas traduções da Bíblia têm a cidade convertida já em metros. E isso é um erro gravíssimo, porque côvado tem vários padrões de medida. Um côvado tem 3 padrões básicos de medida, sem mencionar o padrão de côvado curto e côvado longo, também. Então existe o côvado curto, o côvado padrão e o côvado longo. O côvado que foi usado é o côvado padrão. Nós vamos falar sobre um pouco sobre isso mais para frente. Então, além de existir 3 variações de côvado, 3 medidas de côvado, existem 3 medidas de tipo de côvado. Só que nós vamos falar isso mais na questão do muro, porque o muro foi medido em côvados. Já a cidade, ela foi medida em estádios, e não é esse estádio de futebol que nós conhecemos, ou estádio olímpico que nós conhecemos nos dias atuais.
é o estádio antigo. Muitos pegam o padrão de um estádio romano. Nós vamos falar sobre as questões dos estádios, nós vamos falar sobre a altura, largura e profundidade em questão de metros e vamos falar também das suas variáveis, tá bom? Vai ser bem didático para você ter uma pequena noção de como essa cidade é grande, maravilhosa. Nós vamos falar um pouco de medidas nessa cidade. Era uma unidade de medida de comprimento antiga, sobre a vara. Era utilizada em vários países até a introdução do sistema métrico. Foi utilizada no Império Romano, chamada de périca. Valia 10 pés de comprimento, ou seja, 2,96. Essa aqui é a vara de medir. A vara de medir ela tem 2,96 m. Ela foi usada muito tempo, no tempo antigo, antes do sistema métrico, né? Foi chamada pelo sistema romano de périca. Agora vamos falar sobre os estádios. Por que sobre isso? Porque a cidade ela foi medida em comprimentos de estádios. E tem pessoas que pegam um padrão só de estádio, quando na verdade deve analisar os 3 estádios padrões de comprimento que era utilizado na época para serem considerados. Então tem 3 medidas de padrões a serem consideradas para termos uma noção de como a cidade é. O primeiro estádio é o estádio romano. O estádio romano ele tinha cerca de 185 metros, tá bom? O estádio romano tinha cerca de 185 metros. Na época também existia o estádio grego. Não é só o estádio romano que existia, também existia o estádio grego. O estádio grego compunha de 189 metros, tá bom? O estádio tinha 189 metros. E também o estádio israelita, também existia naquele tempo o estádio israelita, com 178 metros. Então nós devemos considerar tudo isso daqui, tá bom? Para não ficar uma conversão de medidas incorreta, tá bom? Porque não sabemos qual foi a base que o apóstolo João utilizou, qual o estádio que ele utilizou de medida, se foi estádio romano, se foi estádio grego ou se foi estádio israelita. Apesar do Império Romano dominar naquela época, a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, o Apocalipse foi escrito em grego. Então você desconsiderar o estádio grego da época é um erro gravíssimo. Então você tem que levar em consideração as 3 medidas de estádio, tá bom? Que nós vamos falar. Estádio. Estádio vem do latim stadium. É uma medida de comprimento usada na Grécia Antiga. Olha a importância aqui da informação. Estádio vem do latim stadium. É uma medida de comprimento usada na Grécia Antiga. Por isso que muitas bíblias que já convertem as medidas de estádio, as medidas de côvados, para facilitar o entendimento dos irmãos, elas cometem erros graves. Erros gravíssimos. Por quê? Porque não se sabe qual o padrão que ele usou. A Roma dominava, mas a medida de comprimento era da Grécia Antiga. Então, devemos considerar o estádio grego também. Não devemos só considerar um estádio. E devemos considerar o estádio israelita porque ele era israelita. No entanto, o mais certo possível seria o estádio grego, né? Devido a ser uma medida antiga de padrão. Medida era a pista de corrida olímpica. O padrão desta medida era a pista de corrida olímpica, ou seja, no estádio grego da Grécia Antiga, tinha um padrão de medida de 189 metros. O padrão dessa medida era a pista de corrida olímpica, ou seja, tinha uma pista de corrida olímpica com 189 metros, né? E era esta medida possivelmente que o apóstolo João usou, além do padrão romano. Porém, não vou afirmar, vou trabalhar com as 3 variáveis, com as 3 variantes de Roma, Grécia e Israel, tá bom? Dos 3 estádios que eu já mencionei. Primeiro, a cidade, ela foi medida com 12 mil estádios. A cidade era quadrada.
ela tem 12 mil estádios de comprimento, 12 mil estádios de profundidade e 12 mil estádios de altura. Então, nós vamos trabalhar um pouco com altura, largura e profundidade. Primeiro estádio, nós é o estádio romano, né? Vamos usar o estádio romano com 185. 12 mil vezes 185 é igual a 2.220 mil metros. Nas traduções bíblicas que convertem as medidas de estádio, está exatamente esta medida de estádio de 2.220 mil metros. No entanto, é uma medida incorreta a ser utilizada. Tem que deixar os 12 mil estádios ali, a não ser que você saiba com exatidão qual estádio o apóstolo João estava usando. O mais preciso, como ele escreveu em grego, era usar o estádio grego de medida de 189, além do romano de 185. Nós vamos trabalhar com as três medidas. 2.220 mil metros equivale a 2.220 quilômetros. 2.220 quilômetros. Então, aproximadamente 2.220 quilômetros de largura, profundidade e altura. Em pés, nós vamos converter essa altura em pés. 7.283.464,5669291 pés de altura. Então, 2.220 quilômetros equivale a 7.283.464 pés de altura, vírgula, alguns quebradinhos, pés de altura. É muito alto. Para quem entende de aviação, para quem trabalha com aviação, essa informação é muito crucial, porque ele vai entender e compreender melhor a questão da altura da cidade, para saber o quão alto é a cidade. Pé ou pés, como eu já falei, pés de altura, é uma unidade de medida usada nas aviações atualmente. Equivale a 30,48 centímetros ou 0,348 milímetros, ou seja, um pé de altura equivale a 0,3048 milímetros, ou seja, 30,48 centímetros. Um pé de altura equivale a 30,48 centímetros. Por isso, quem trabalha com aviação, quem trabalha em altura, aviação, essas coisas, ele trabalha com pés de altura. Por isso, essa conversão é importante. Estádio de número 2, estádio grego. 12 mil vezes 189 é igual a 2.268 mil metros. Essa é a medida mais coerente que deveria estar nas traduções, mas vamos manter os 12 mil. Supostamente essa medida de estádio grego é a mais correta, utilizada para medir a cidade. Então, 2.268 mil metros, que é igual a 2.268 quilômetros de altura, 2.268 quilômetros de largura, 2.268 quilômetros de profundidade, de comprimento. Largura, comprimento, altura. Então, ela tem 2.268 quilômetros de comprimento. Em questão de altura, ela tem 7.440.944,8818898 pés de altura. Ou seja, arredondando, 7.440.944 pés de altura. A cidade é muito alta, só a questão de 2.268 quilômetros de altura já é uma coisa para se considerar muito longo, muito comprida, muito alta. O terceiro padrão de medida da qual nós utilizamos é o israelita, de 12 mil estádios, convertendo para
O estádio israelita, de 178 metros, é igual a 2.136 metros, que equivale a 2.136 quilômetros de largura, comprimento e altura. A altura equivale a 7.7.874,015748 pés de altura. 7.7.874,015,748 pés de altura. Arredondando, 7.007.874 pés de altura. Essa é a altura da cidade. Para simplificar, a cidade ela tem uma altura de 7.007.874 a 7.440.944 pés de altura. Essa é a altura equivalente. Para nos ajudar, a média de altura da cidade é de 7.007.874 a 7.440.944 pés de altura. Esta é a medida equivalente de altura da cidade. 12.000 estádios agora vamos falar dos 12.000 estádios, varia de 2.136.000 a 2.268.000 metros, ou 2.136 a 2.268 quilômetros. Então, a cidade santa, a cidade maravilhosa, ela tem de 2.136 quilômetros a 2.268 quilômetros de largura e de comprimento, né? E também de altura. Para tirar a medida em quadrado, é necessário multiplicar a largura pelo comprimento, porque a cidade está em metros. Nós vamos agora fazer uma medida de metros quadrados. Quantos metros quadrados tem a cidade santa, né? Então nós vamos fazer a medida de metros quadrados. Para tirar a medida em metros quadrados, é necessário multiplicar a largura pelo comprimento. Exemplo: 6 metros de largura por 20 metros de comprimento é igual a 120 metros quadrados. Fórmula utilizada para medição é A igual L vezes C. A quer dizer área, L quer dizer largura e C quer dizer comprimento. Porque muitas pessoas já ouviu essas medidas, 12.000 estádios, então pensou como deve ser essa cidade, como ela é grande. Quantos metros quadrados deve ter essa cidade? Quantos quilômetros deve ter essa cidade? Qual é a medida real dessa cidade? Então, nós vamos fazer aqui uma pequena avaliação, movido pelo Espírito Santo. Estou aqui para tirar essa curiosidade de você. Se você tem essa curiosidade de tentar saber quantos metros quadrados tem a cidade, quantos realmente largura e metros tem ela, nós vamos tirar todas essas dúvidas aqui, tá bom? O estádio israelita, ele tem em metros quadrados 4 trilhões 562 bilhões 496 milhões de metros quadrados. Pegando ali já a conversão, que a cidade está em quadrado, pegando a cidade que está em quadrado, pegando a medida israelita do estádio israelita já considerada em metros, a cidade santa em metros quadrados, equivalente à medida de estádio israelita, ela tem 4 trilhões 562 bilhões 496 milhões de metros quadrados. Levando em consideração o estádio romano, a cidade tem 4 trilhões 928 bilhões 400 milhões de metros quadrados. Vou repetir: estádio romano, em medidas de estádio romano, a cidade santa
tem aproximadamente 4 trilhões 928 bilhões 400 milhões de metros quadrados. Em estádio grego, que é o mais próximo de estar correto com a tradução que o apóstolo Paulo João considerou, estádio grego, 5 trilhões 143 bilhões 824 milhões de metros quadrados. Vou repetir. A Cidade Santa, em metros quadrados, equivalente ao estádio de medida de estádio grego, ela tem 5 trilhões 143 bilhões 824 milhões de metros quadrados. A variação da cidade então, a cidade, ela varia de uma medida de 4 trilhões 562 bilhões 496 milhões a 5 trilhões 143 bilhões 824 milhões de metros quadrados. Para facilitar o seu entendimento, eu sei que é muito número, então vou simplificar para ficar mais fácil. A Cidade Santa, em metros quadrados, ela varia de 4 a 5 trilhões de metros quadrados. De 4 a 5 trilhões de metros quadrados é a Cidade Santa. É as medidas em metros quadrados da Cidade Santa. Essa ela varia de 4 a 5 trilhões de metros quadrados. Nós vamos falar um pouco mais de medidas de comprimento de área, tá bom? Em hectares. O que é hectares? Em hectares é o que representa pela sua sigla HA, cuja medida é de 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Ela é representada pela sigla HA. Onde o seu surgimento está relacionado à palavra are, que no latim vem de área. 1 hectare equivale a 100 ares, ou dan ao quadrado. Então, 1 hectare equivale a 100 ares, ou dan ao quadrado, ou seja, 100 áreas. Então, 10.000 metros quadrados é 1 hectare. Então, estádio romano, a medida de estádio romano são 514 milhões 382 mil e 400 hectares. Estádio romano, 492 milhões 840 mil hectares. É muita terra. Estádio israelita, 456 milhões 249 mil e 600 hectares. Esta é a medida da Cidade Santa. Gente, isso aqui é só da cidade, tá? Não é do novo céu, da nova terra, não. É só a cidade. Ainda tem os muros em volta. E a cidade é muito grande, é gigantesca. A variação dessa cidade, em hectares, a média de variação é de 456 milhões 249 mil e 600 a 514 milhões 382 mil a 400 hectares. É muito grande. Para sintetizar, para facilitar, de 456 milhões a 514 milhões de hectares é a Cidade Santa. As medidas agora são em alqueires. Agora vamos fazer medidas em alqueires. As medidas em alqueires são, haja vista levando em consideração que a Alqueire Paulista, que vale 24.200 metros quadrados, e o Mineiro, de 48.400 metros quadrados. Vamos iniciar pelo Paulista. Então, as medidas em alqueires, ela tem duas medidas. Para quem é paulista e para quem é mineiro. Hoje você vai ter uma noção básica de quão grande é a Cidade Santa. Esta é só a Cidade Santa, tá, irmão? A Cidade Santa, a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, a árvore da vida, onde ela é feita de ouro puro. Irmão, a cidade é de ouro puro, tá? As ruas da cidade é de ouro puro.
Tudo ali é de ouro puro. São 458 milhões a 514 milhões de hectares de ouro puro. Você tem noção do que é isso? São 458 milhões a 514 milhões de hectares em ouro puro. Você pode não ficar impressionado, porque talvez existam cidades maiores com essas medidas. Mas fique, porque essas medidas estão relacionadas a ouro puro. Toda essa dimensão de quadrado em hectares, toda essa dimensão de hectares da cidade é ouro puro. Não tem um grão de areia. Não tem um grão de areia nessa cidade. A cidade é de ouro puríssimo. Ouro puríssimo. As ruas da cidade de ouro puríssimo. Tudo é ouro puro, reluzente como vidro. São 458 milhões a 514 milhões de hectares de ouro puro. Você tem noção do que é isso? Da riqueza desta cidade? Para facilitar o entendimento em hectares, nós vamos iniciar com o hectare paulista, depois nós vamos passar para o hectare mineiro. Hectare paulista, segundo o estádio grego, é de 212 milhões 554 mil 710,707.438 alquer. Vou repetir. 212 milhões 554.710,7.438 alqueires paulista de puro ouro. Estádio Romano, 203 milhões 652.892,56.192 alqueires de ouro puro. Estádio Israelita, ele é o menor de todos. O estádio israelita ele é o menor, o estádio romano ele fica no meio, o estádio grego ele é o maior de todos entre medidas. O estádio israelita, 182 milhões 532 mil 892,56.192 alqueires. E não é de terra, é de ouro puro a cidade. Essa é a dimensão. Arredondando, a cidade varia de 182 a 212 milhões de alqueires paulista. Você tem noção de quão grande é isso aqui? 182 a 212 milhões de alqueires paulista de ouro puro. Puro, é ouro, não é terra, é ouro, não tem uma grama de areia, é ouro, tudo isso é ouro. E nós vamos andar nessa cidade, mas só quem tem o nome escrito no livro da vida que vai andar nessa cidade. Agora, sem preconceito, alqueire mineiro, para ficar mais fácil o entendimento aí dos mineiros. Estádio grego, em alqueires mineiro, equivale a 106 milhões 277.355,3.719 alqueires. Estádio romano, 101 milhões 826.446,28.096 alqueires de puro ouro. Estádio israelita, 94 milhões 657.593,36 milhões 360 mil
996 alqueires. Vou repetir. 94.653.360.996 alqueires. É muita coisa, irmão. É muito terreno. E esse terreno é de ouro puro, porque é a cidade santa, de ouro puríssimo. Arredondando para facilitar o seu entendimento, se você não conseguir absorver essas medidas que eu falei agora, absorva pelo menos essas daqui. Se você não conseguir medir as medidas de cima, pelo menos mede essa aqui, grava pelo menos essas daqui, que são as simplificadas que eu vou falar. Arredondando, a cidade santa, que vai descer do céu, mencionada em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 2, ela é de 94 a 106 milhões de alqueires mineiros. 94 a 106 milhões de alqueires mineiros de puro ouro. De puro ouro. Isso aqui é ouro puro. Essas dimensões aqui é de ouro puro, tá bom? Não tem uma graminha de terra, é ouro puro. Só vai ter ali, terra ali, onde que a árvore da vida será plantada. Terra mesmo só vai estar onde está a árvore da vida, onde a árvore da vida vai estar plantada. E tem um mistério muito lindo aí que nós vamos deixar mais pro final, quando eu for falar sobre o centro da cidade. Tudo isso não levando em consideração o estádio fenício egípcio de 209 metros. Então, todas essas medidas de variações que eu fiz agora é levando em consideração o estádio grego, romano e israelita. Eu não considerei o estádio fenício egípcio de 209 metros, até porque ele é o maior de todos. O mais certo seria o estádio grego, porque a Bíblia foi escrita em grega. Poderia ser estádio israelita porque João era israelita? Poderia. Poderia ser estádio romano porque Roma era que dominava? Poderia. Mas também poderia ser o estádio grego, que é a medida padrão de estádios na época, conforme eu já disse no início do vídeo. Então, estou trazendo essas três variações. Mas se você está curioso para saber como seria essas medidas em estádio fenício egípcio, eu vou trazer aqui só por curiosidade. Trazendo assim as medidas de 8.228.346,4566929 pés de altura, 2.508 quilômetros, 6.290.064 milhões de metros quadrados, 629 milhões, 6.400 hectares, 259 milhões, 960 mil alqueires paulista, 129 milhões, 960 mil alqueires mineiro. Essas são as medidas se eu fosse considerar o estádio fenício egípcio, tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Nós não vamos considerar o estádio fenício egípcio. Isso aqui é só para uma curiosidade. Nós vamos seguir com os padrões grego, romano e israelita, como nós já falamos aqui, tá bom? Existem outros estádios também. Peraí, existem outras medidas de estádio? Existe. Calma, que nós não vamos ser muito didáticos nisso. Outras medidas de estádios também, como olímpico. O estádio olímpico, ele contém 176 metros. Existe também o estádio ático, ou atálico, de 185 metros. E o estádio babilônico persa, de 196 metros. Não se preocupe, eu não fiz a conversão dessas medidas. Isso aqui é só por curiosidade, que existem outras medidas de estádio também. Não é só grego, romano, israelita e fenício egípcio. Existe o babilônico persa, de 196, o ático ou atálico, de 185 metros, e o olímpico, com 176 metros.
Esses eram usados para medidas de comprimento. Essas medidas que eu falei aqui, olímpico, atálico, babilônico, persa, romano, grego, israelita e fenício egípcio, são padrões de medida utilizados para metros, né? No entanto, existe mais um tipo de estádio. Relaxa, que esse tipo de estádio é um outro tipo de medida. Esse tipo de estádio ele é conhecido como estádio itinerário. Ou seja, o que é um estádio itinerário? Este, por sua vez, era usado para medir a distância entre viagens. Por exemplo, de Santos a São Paulo, a distância desse estádio tinha como medida 157 metros, 50 metros. Ou seja, se eu for fazer uma viagem de Santos para São Paulo e não fazer essa conversão em quilômetros, se não tivéssemos essa medida de quilômetros, nós iríamos utilizar o estádio itinerário de medida. O estádio itinerário de medida ele é composto por 157,50 metros. Então, 157,50 metros é um estádio itinerário. Este é o estádio de viagem. Por exemplo, você pode até ler na Bíblia sobre uma cidade está a tantos estádios de distância. Ou seja, uma cidade está a 157,50 vezes tanto uma distância. Por exemplo, tem até um texto na Bíblia que menciona isso, só que eu não me recordo agora a referência do texto, que menciona as distâncias de um estádio. Por exemplo, de Santos a São Paulo é aproximadamente 80 quilômetros. Então, de Santos a São Paulo é aproximadamente 80 quilômetros, que é igual a 80 mil metros. 80 quilômetros é igual a 80 mil metros. Dividido pelo valor de um estádio itinerário, chegamos ao valor de 507,93 estádios de distância. Então, de Santos a São Paulo, se nós formos medir em estádios de distância, são equivalentes a 507,93 estádios de distância, que são 80 quilômetros, 80 mil metros. Então, é aproximadamente. Aqui está um exemplo bem claro de como era medido os estádios de distância, tá bom? Isso aqui é um exemplo para ficar claro como funciona um estádio itinerante. Então, irmãos, para facilitar, agora nós já falamos do estádio itinerário, que é uma medida de distância. Acho que já deve ter ficado meio claro para os irmãos. Já falamos dos outros estádios, medidas de comprimento, pés de altura. Agora, depois de toda essa riqueza de informação, para facilitar a compreensão e entendimento dos irmãos, a cidade tem 2.268 quilômetros de altura, largura e comprimento. Vou repetir: 2.268 quilômetros de altura, largura e comprimento. E na largura e no comprimento ela é de ouro puro. Na altura também, porque a cidade ela é alta devido às suas construções magníficas. Quão belo deve ser as construções magníficas daquela cidade, que nós só podemos imaginar, mas quando chegarmos lá nós iremos ver. E poderemos entrar na cidade pelas portas. E é ouro puro, irmão. 2.268 quilômetros de altura, 2.268 quilômetros de largura, 268 quilômetros de comprimento, repleta de ouro. Ouro puro. Ouro puríssimo. Ouro puro refinado.
Maravilhoso. Quem não quer entrar numa cidade dessa? Só que não é qualquer um que vai entrar nessa cidade. Para entrar nessa cidade, tem que ter o nome escrito no livro da vida. Se não tiver o nome escrito no livro da vida, não entra nessa cidade. Então, como a cidade é? E o que tem nessa cidade? Primeiro, a cidade é de ouro puro. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 18. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 18. A parte B diz assim: E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha que maravilha. Uma praça de ouro puro. Na cidade tem uma praça de ouro puro. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 21, parte B. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Ouro puro, como vidro transparente. Ó, irmão, imagina como que deve ser ver um vidro transparente. É ouro puríssimo, nessa tonalidade desse tipo. Refinadíssimo. É maravilhoso. É glorioso essa cidade. Não tem como não ficar. Aleluia! Não tem nem palavras para descrever isso aí. Terceiro, o que tem na cidade? Civilização governamental. Vai ter civilização governamental? Sim, de fato, terá. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. Ou seja, se existe reis, é porque vai ter reinado. Vai ter gente que vai reinar. Ou seja, nessa cidade santa, no novo céu e na nova terra, onde o reino de Deus vai ser estabelecido, haverá governantes. Deus vai estabelecer homens para serem governados e homens para governar. Assim como Deus estabelece nos dias de hoje homens para governar e serem governados, lá também. Só que aqui é tudo corrompido. Aqui pode ser santo, pode ser corrompido, é Deus que escolhe o instrumento de Deus. Se Deus levantou Nabucodonosor, quem sou eu para falar do Lula que Deus levantou nesta nação? Se Deus levanta Nabucodonosor, Deus pode levantar Lula, irmão. Se Deus derrubou Nabucodonosor, Deus pode derrubar o Lula. É Deus que colocou o Lula, e se Deus quiser tirar o Lula, Deus tira, e ninguém pode até ficar com raiva, pode até chorar, fazer biquinho, beicinho, mas quem colocou o Lula na presidência foi Deus. E se Deus quiser tirar, Deus tira e fim de papo. Porque Deus é Deus. Deus não perdeu a força quando o Lula ganhou e Bolsonaro perdeu. Deus só deixou o Lula ganhar porque a igreja perdeu seu propósito na campanha eleitoral. Então, lá não haverá pecado, não haverá transgressão, não haverá iniquidade. Haverá uma civilização governamental, haverá reis, haverá pessoas que irão governar e serão governados. No entanto, lá será 100% justo. Não? Assim como no céu existem categorias de anjos, anjos que estão acima dos outros, existem anjos que estão abaixo e anjos que estão acima. Então existem categorias, existe uma hierarquia angelical. Assim como existe uma hierarquia angelical, assim como existe uma hierarquia diabólica no mundo espiritual, nos demônios, haverá também uma hierarquia humana estabelecida pelo próprio Deus nesta cidade. Quarto, a árvore da vida. Nessa cidade vai ter a árvore da vida. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 2. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Nós vamos falar sobre essa árvore mais para frente. Um rio puro e claro como cristal. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E para finalizar, o que tem nessa cidade, o que é, como ela é, o que tem nela.
o trono de Deus. O trono de Deus vai estar nessa cidade. Hoje o trono de Deus não está estabelecido em reino nenhum. Mas nessa cidade, o próprio Deus vai colocar o seu trono no meio dos homens. E o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, parte B. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ai, irmão, que maravilha. Então, esta é a cidade. De 2.268 quilômetros de altura, largura e profundidade, altura, largura e comprimento, de ouro puríssimo, reluzente, como vidro puro. Nela haverá o trono de Deus. O melhor da cidade não é o ouro, é a presença de Deus. Porque quem quer entrar nessa cidade por questão do ouro, não vai entrar. Porque o mais importante lá não vai ser o ouro da cidade. Vai ser só o detalhe. E ladrão não entra. Ladrão não vai entrar. Porque eles vão querer roubar o ouro, vão querer roubar, vai querer difamar, vai querer trair, vai querer enganar. E Deus conhece o coração e ladrão lá não entra. Lá só vai entrar quem tem o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, tem que ser santo como Deus é santo, através do sangue de Jesus Cristo que nos santifica. E nós estaremos lá naquela cidade, para a glória de Deus. Então nós encerramos por aqui. Glória a Deus, aleluia. Falamos hoje sobre a cidade santa, como ela é, as suas dimensões. Guarda isso, se você não conseguir guardar tudo que eu falei aqui de dimensões, guarda pelo menos isso aqui. A cidade, ela varia em questão de altura, comprimento e profundidade, de acordo com os 3 estádios. Para finalizar, eu usei o estádio grego, tá bom? Que é o que eu acredito que é o estádio mais próximo. Em algumas traduções bíblicas, eles estão usando o estádio romano, por causa do domínio de Roma na época. No entanto, eu prefiro o estádio grego, conforme de acordo com a pesquisa, que eu já falei que o estádio vem do latim estádio, que é uma medida de comprimento usada na Grécia Antiga. Se é uma medida de comprimento usada na Grécia Antiga, e a Bíblia foi escrita em grego, então é óbvio que o padrão mais próximo e coerente dos 12.000 estádios é estádio grego de 189 metros, né? Então a cidade tem aí aproximadamente, tá bom? É aproximadamente. Não é com exatidão. Exatidão é 12.000 estádios de altura, 12.000 estádios de comprimento e 12.000 estádios de largura. Trazendo em medidas, ela aproximadamente 2.268 quilômetros, tá bom? De altura, largura e comprimento. Esta é a Santa Cidade e ela é feita de ouro puro. O centro da cidade é de ouro puro, a praça da cidade é de ouro puro, a cidade é de ouro puro, as construções é de ouro puro. É maravilhosa, irmão. Eu quero ver essa magnificidade, eu quero... É pela fé, irmão. Isso aqui é pela fé. Se não tiver fé, não tem como, irmão. É pela fé. Glória a Deus, e nós veremos. Em nome de Jesus. Na próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o muro. Depois de falarmos sobre o muro, nós vamos falar sobre o centro da cidade. E o centro da cidade nós vamos falar o melhor de tudo isso. E nós vamos encerrar nossa maratona sobre o Reino Prometido. Então, hoje falamos sobre a cidade santa, do Reino Prometido, daquilo que Deus prometeu para os santos, daqueles que Deus prometeu para aquele que toma a sua cruz, que se esforça para negar a si mesmo, que segue os caminhos de Jesus, ou pelo menos se esforça para isso, porque o homem sozinho não tem força, o homem sozinho não consegue, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então a gente não consegue ser santo, a gente não consegue se aproximar de Deus, a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue cantar, a gente não consegue se aproximar de Deus, de Cristo,
se não for pelo próprio Cristo, se não é Jesus Cristo, se não é o sangue do Cordeiro, se não é o Espírito Santo em nossa vida, que nos aproxima de Jesus e Jesus nos aproxima do Pai, nós jamais chegaremos lá. Todos nós somos dignos do inferno, todos nós deveríamos ir para o inferno, inclusive eu e você. Nada de misericórdia, nada de falar misericórdia, irmão, porque a verdade é essa, todos nós merecemos ir para o inferno. Se não é Jesus Cristo, ninguém vai até Deus, ninguém está salvo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo foi o único que pagou o preço de morte, de condenação, para que nós podemos ser salvos. Não é qualquer outro nome, nenhum outro nome foi dado pelos céus, a não ser Cristo, para que nós possamos ser salvos e receber por herança, sendo herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, esta cidade maravilhosa, este reino prometido, com esses muros maravilhosos, com essa cidade maravilhosa, com essa terra maravilhosa, com essa maravilhosidade toda, que nós vamos falar ainda um pouco mais. Então é isso. Arrependa-se dos seus pecados, faça uma oração de arrependimento, entregue a sua vida a Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Tenha o nome escrito no livro da vida para que possa entrar na cidade pelas portas. Deus abençoe e até a próxima.